Olá, mestrandos de Educação Física Escolar do PROEF, Unesp. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Hoje nossa temática de discussão será sobre o afastamento e a indisciplina nas aulas de Educação Física Escolar. Conosco hoje, dois professores mestrandos do PROEF, o professor Luiz Edgar e o professor David. Vamos começar então com uma breve apresentação aí dos dois aí, começando aí por você. Quem é o professor Luiz Edgar? Sou o professor Luiz Edgar Bueno Filho, 47 anos, casado com 2 filhos, residente em Londrina, no estado do Paraná. Minha formação é a graduação em licenciatura plena em Educação Física, com especialização em Educação de Jovens e Adultos, ambos pela Universidade Estadual de Londrina. E na atualidade sou aluno do PROEF, mestrado profissional em Educação Física Escolar. Atuo há 16 anos na rede pública estadual como professor de Educação Física em turmas regulares do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além de desenvolver projeto de aulas especializadas em treinamento esportivo nas modalidades do atletismo e do badminton. Obrigado, professor Luiz Edgar. Convido agora para se apresentar aqui o professor David. Quem é o professor David? Olá, tudo bem? Imenso prazer em estar aqui com vocês. Bem, sou o professor David Ferreira Nantes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 39 anos. Sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na turma de 2002. Também desde 2005 atuo como professor de Educação Física na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, no ensino fundamental, anos finais e iniciais. E também faço o mestrado do PROEF no Polo Unesp Presidente Prudente, juntamente com o professor Luiz Edgar. Professores, é recorrente esse fato de evasão e indisciplina nas aulas de Educação Física dentro da escola? Sim, apesar que a maioria absoluta dos alunos, de uma forma geral, são interessados nas aulas de Educação Física, mas é comum dentro da rotina de trabalho vivenciarmos situações de evasão e indisciplina, em especial nos colégios onde atuei e atuo, pois todos possuem características periféricas que acabam por ampliar essas situações. O problema da evasão e da indisciplina nas aulas de educação física não é um problema dos dias atuais, isso já acontece há algum tempo. Dos diversos fatores que podemos elencar, eu quero dar destaque a 2 fatores. No caso da indisciplina, creio que a crise de valores morais que a nossa sociedade enfrenta, onde os alunos não possuem exemplos de valores socialmente importantes, contribui para a indisciplina dentro da sala de aula. Valores estes que devem ser ensinados tanto pela família quanto pela escola. A escola, ela não pode fazer o papel da família e nem a família o da escola. Ambas devem, em conjunto, desenvolver esses valores morais e éticos que estão faltando em nossa sociedade. Creio também que as aulas de educação física escolar é um campo onde o desenvolvimento desses valores possa ser exercido. Já para a evasão das aulas, acho importante que o professor deve buscar práticas inovadoras em sua atuação. Deve deixar de lado os conteúdos esportivistas e inserir em suas aulas a cultura corporal do movimento. Como exemplo, eu cito o jogo, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura. Diversos conteúdos que a educação física escolar propõe e dispõe para suas aulas. Não somente ficar no quarteto fantástico do handball, futsal, vôlei e basquete. É importante também centrar a aplicação desses novos conteúdos no interesse dos alunos, sempre buscando uma prática inclusiva, participativa e de acordo com as características da turma. Professor Luiz Edgar, professor David, o PROEF ele utiliza uma metodologia diferenciada em relação aos demais tipos de mestrado. No PROEF, são apresentadas discussões em que vocês se veem na realidade, no dia a dia de vocês lá na escola. Eu fiquei sabendo que estão estudando alguns textos sobre essa temática. Podem nos dar um pouco de conhecimento sobre os textos? Gostaria aí, professor Luiz Edgar, o senhor primeiro, qual o texto que você está estudando?
Estou lendo o artigo Modelo de Educação Esportiva, da Aprendizagem à Aplicação, dos autores Isabel Maria Ribeiro Mesquita, Cristiana Helena de Assunção Bessa Pereira, Rui Manuel Flores Araújo, Cláudio Felipe Guerreiro Farias, Diana Ferreira Santos, Ramiro José Rolim Marques, que foi publicado na Revista de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, volume 25, número 01, de 2014. Diga pra gente qual o objetivo da pesquisa e de qual forma ela foi realizada. Os objetivos da pesquisa foram examinar a percepção de estudantes de educação física sobre o valor educativo do modelo de educação esportiva pelo confronto entre a vivência do modelo enquanto alunos e como professores estagiários. Participaram desse estudo 16 estudantes do mestrado em ensino da educação física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Aplicou-se uma entrevista semi-estruturada e de resposta aberta após a validação de construção e de conteúdo. O que é um modelo de educação esportiva? Quem criou? Onde ele se originou? Fale um pouco sobre esse modelo para a gente. Este modelo de educação esportiva é um modelo curricular baseado no currículo do esporte e procura simular aspectos fundamentais do contexto esportivos, vindo a ser progressivamente aplicado em educação física desde o princípio da década de 90 do século passado até o momento atual. Esse modelo oferece um plano compreensível e coerente para a renovação do ensino dos jogos na escola, preservando e reivindicando o seu potencial educativo. Ele aposta na democratização e humanização do desporto com o intuito de prover os profissionais do ensino da área esportiva de meios e perspectivas pedagógicas de orientação do processo de ensino-aprendizagem, alternativas ao modelo tradicional de ensino da disciplina de educação física. Esse modelo nasceu nos Estados Unidos pela mão do seu criador, Daryl C. Dentop, que se propõe a estender o conceito da educação física para além do tradicional conceito da simples reprodução de padrões e comportamentos motores. Esse modelo encontra fundamentação teórica e ideológica nas teorias desenvolvimentistas e construtivistas e assegurou a sua sistematização na década de 90. Os objetivos globais do modelo passam por proporcionar uma experiência esportiva autêntica aos alunos, promover a formação holística dos alunos, ou seja, para que eles sejam capazes de entender todos os fenômenos que os cercam, assegurando-lhes a equidade de oportunidades de aprendizagem e participação, a valorização das capacidades individuais, o cultivo do fair play e do espírito de equipe, bem como o do respeito pelo próximo, além de formar um aluno competente, com capacidade suficiente para jogar bem o jogo, melhorias efetivas na performance individual de cada um deles e do grupo. Formar um aluno letrado, que compreenda, defende e valorize a cultura esportiva e sabe distinguir as boas das más práticas esportivas, e formar um aluno entusiasta, que seja altamente empenhado nas aprendizagens. As especificidades da características desse modelo são únicas no campo dos modelos de ensino da educação física e são traduzidas por promoção do conceito de afiliação. Então, as turmas são divididas em equipes, onde cada equipe terá uma identidade própria. Então, eles escolhem os próprios nomes, com objetivos próprios e dinâmicas próprias que se manterão ao longo do ano letivo. Ainda destacam-se por levarem os alunos a viverem diferentes papéis muito além de apenas atletas ou jogadores. Os alunos poderão ter os papéis de capitão, de treinador, de observador estatístico, de cronometrista, de mesário ou anotador, de repórter, diretor esportivo, responsável pelo material, entre outros. Ainda busca assegurar a equidade das oportunidades de participação e, consequentemente, a equidade de oportunidades para melhorias da performance para todos os alunos, independentemente do seu nível de habilidade, através da organização de eventos competitivos por nível e de estruturação equilibrada das equipes. Possibilita o desenvolvimento de uma rotina acentuada de trabalho em equipe e ainda apresenta a obrigatoriedade, ao final de uma competição formal entre turmas, organizada por elas de acordo com o nível de habilidade dos alunos, onde todos, independentemente do seu nível de proficiência, têm um espaço de atribuição, de significação à sua participação e da valorização de outras competências que não as exclusivamente da área motora. E quais foram os resultados da pesquisa?
Quanto aos resultados desse artigo, na opinião dos participantes do estudo, as características estruturais desse modelo, como o trabalho em equipe, que se mantém durante toda a época esportiva, a competição enquanto elemento integrante das aulas, o evento culminante como fator representativo da celebração do esporte, foram promotoras do desenvolvimento de competências pessoais e sociais através do incremento da motivação, autonomia, responsabilização e cooperação. Destaco ainda que os papéis secundários ocupados normalmente por alunos mais fracos e pelas meninas usualmente evidentes nos modelos de ensino centrados no professor, como é o caso do tradicional, são diluídos nesse método. Isso se deve, em grande parte, ao papel central desenvolvido pelo aluno-treinador em meio da equipe, o qual legitima o direito a todos os colegas de intervirem, regulando a participação de cada um em prol dos objetivos do grupo. Porém, alguns constrangimentos ou dificuldades foram percebidos na vivência desse modelo. Os participantes salientaram um conjunto de constrangimentos na vivência, em especial a necessidade de mais tempo para aprender, maior complexidade na organização das atividades, eles precisam de uma fase de adaptação maior pela novidade das vivências, necessidade de domínio elevado do conteúdo de ensino por parte do professor que for ministrar, for elaborar esse modelo, necessidade de elevada preparação dos alunos para desempenhar a função de treinador e ficou evidenciado a falta de conhecimentos específicos dessa função. A aprendizagem foi percebida pelos participantes na condição de professores estagiários, como problemática se não existirem sistemas formais de acompanhamento, ou seja, instrumentos que busquem formas de controlar efetivamente o desempenho dos alunos, que monitorem as atividades dos alunos, mantendo o alinhamento desejável entre os objetivos da tarefa e o seu desenvolvimento. Em qual conclusão os autores chegaram com essa pesquisa? Este estudo evidenciou que esse método é considerado pelos participantes, primeiro enquanto alunos e depois como professores estagiários, como um modelo de ensino com elevado valor educativo, respondendo a propósito de uma formação eclética que considera, para além da aquisição de competências motoras, o desenvolvimento pessoal e social de crianças e jovens. Os autores reforçam que uma investigação futura deverá incidir sobre a análise da aplicação desse método pelos estudantes em situações reais de ensino, sobre a supervisão do docente das diferentes modalidades esportivas no curso de mestrado em ensino de educação física, de modo a compreenderem melhor o seu valor, funcionalidade e constrangimentos de aplicação antes de o aplicarem na situação de estágio profissional. Reforçam que as elevadas exigências ao nível de organização e gestão de alunos e atividades, bem como a preparação dos mesmos para trabalharem de forma mais autônoma, exige uma preparação exaustiva. Considerando assim as suas experiências profissionais, o modelo de educação esportiva pode ser desenvolvido em suas aulas? De qual maneira isso aconteceria? De acordo com esse método apresentado nesse estudo, nesse artigo, acredito que a implementação dele em turmas regulares do ensino que eu estou atuando atualmente, no caso de 8º ano do ensino fundamental ou 3º ano do ensino médio, deveria ter um aprofundamento para melhor conhecimento de todas as características dele, que o artigo ele traz de uma forma superficial como foi organizado. Mas acredito que a sistematização seria muito importante estar bem elaborada, de forma com que os alunos tenham essa possibilidade de autonomia, visto que eles estão dentro de um programa desde as séries iniciais do fundamental e da educação infantil, que não os criam para poder desenvolver essa autonomia. Então, acredito que precisaria acontecer uma forma de piloto, de estudo piloto, com uma turma, e inicialmente com uma turma de 3º ano do ensino médio, em especial essa série, por conta dos alunos terem características já de não participação tanto na disciplina de educação física nas aulas práticas, ou até uma compreensão errada, enquanto uma recreação ou algo do tipo. Então, essa oportunidade eu acho que seria muito importante, mas, como eu reafirmei, seria interessante ter um aprofundamento, conhecer um pouco mais de como é sistematizado todo esse conteúdo. Muito obrigado então, professor Luiz. Daqui a pouquinho você volta com as suas considerações finais. Agora eu converso com o professor David.
Vou na mesma linha. Professor David, qual texto que você está estudando? Realmente, o ProF ele desenvolve uma metodologia bem diferente dos outros mestrados, uma metodologia voltada para a nossa prática no dia a dia da escola. O título do texto que estou estudando é A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, Aplicação e Avaliação de uma Proposta Pedagógica. Foi escrito pelas professoras Flaviana Felliger Molina, Elizabeth dos Santos Freire e Maria Luísa de Jesus Miranda, e publicado na revista Pensar a Prática, volume 18, número 3, de julho a setembro de 2015. David, diga pra gente qual o objetivo da pesquisa e de qual forma ela está sendo realizada. O artigo estudado, ele tem por objetivo analisar a aplicação de uma proposta pedagógica para estimular a autonomia nas aulas de educação física e também identificar a perspectiva de uma professora e de seus estudantes sobre a proposta aplicada. Com isso, foi realizado um estudo de caso em escola privada no município de São Paulo, onde foi elaborada e aplicada uma proposta pedagógica para estimular a formação de valores morais durante as aulas de educação física. Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, observando o fenômeno na realidade onde ele acontece, ou seja, durante as aulas de educação física. O projeto foi proposto pela professora da turma ao perceber a dificuldade de seus alunos para respeitar as características dos colegas e resolver conflitos a partir do diálogo. Decidiu construir formas de estimular a autonomia dos estudantes. Sendo assim, a professora investigou sua própria prática pedagógica. Além da professora, participaram da pesquisa 56 estudantes de duas turmas do ensino fundamental, do sexto ano, com idades entre 10 e 12 anos, durante 5 meses, e também uma pesquisadora observadora. As informações foram obtidas pela observação participante, por questionário e entrevista. A observação foi realizada pela própria professora e pela pesquisadora observadora, através de notas de campo e registros descritivos e analíticos. Para os alunos, foi aplicado um questionário aberto, para que eles pudessem expressar seu ponto de vista a respeito das atividades desenvolvidas. De qual forma foi desenvolvida essa proposta pedagógica na escola pesquisada? O intuito da professora era desenvolver uma proposta pedagógica reflexiva, com diálogo e com autogestão dos alunos. Por isso, ela tinha as seguintes expectativas para a aprendizagem dos seus alunos: que eles pudessem refletir sobre o relacionamento com os colegas e perceber suas próprias atitudes, bem como as atitudes adotadas pelos colegas durante as aulas de educação física. Que eles pudessem compreender a importância da existência de algumas regras para organizar a convivência num ambiente escolar e também fora dele. Que os alunos fossem capazes de propor e cumprir regras para a convivência coletiva nas aulas de educação física. E, por fim, que eles pudessem dialogar sobre as diferenças entre as pessoas e a necessidade de respeitar características e convicções individuais. A partir disso, a professora elaborou seu plano de ensino, mantendo os temas já definidos coletivamente durante o ano. Estes temas foram handebol, atletismo e modalidades esportivas com raquetes. Foram tratadas durante as aulas. Sempre buscava recursos para propor aos alunos reflexões sobre o comportamento dos colegas ou de familiares e também como o próprio comportamento durante as aulas de educação física. Dentro da escola já existe um conjunto de regras que define o comportamento a ser adotado. Este conjunto de regras, geralmente, ou ele é imposto ou estabelecido pelo professor ou por outras autoridades da gestão escolar. A professora, ela trabalhou de forma diferente. Utilizou como ferramenta a construção de um painel de regras coletivas, onde os estudantes deveriam apresentar as regras que seriam adotadas durante as aulas de educação física. Antes de iniciar a construção deste painel, ela estimulou a reflexão sobre a importância das regras. A princípio,
não procurou apresentar sugestões de ideias e condutas a serem seguidas para não influenciar ou coagir os seus alunos. Contudo, ela percebeu que os alunos não apresentavam sugestões e decidiu tomar a iniciativa de propor uma regra para que eles avaliassem e concordassem ou não com ela. Ela avalia que a falta de uma proposição de uma regra por parte dos alunos pode ser motivada pela falta de oportunidade dada aos alunos para eles tomarem decisões, já que na escola a tomada de decisão já é feita por alguém superior ou da gestão. Após este momento, os alunos começaram a propor novas regras, mesmo que se fossem regras já combinadas no início do ano letivo. Também produziram outras regras para o painel. Para que a regra fosse aceita, os alunos e a professora tiveram que decidir em conjunto se consideravam-a válida ou não. Se um aluno discordava de qualquer regra, ele era desencadeado a debater o porquê da não concordância, momento em que todos teriam a oportunidade de expor o seu ponto de vista. Isso motivou os alunos a buscar as suas próprias respostas, dando a eles uma autonomia para a elaboração ou a recusa destas regras. Os alunos foram capazes de relacionar as regras propostas para as aulas de educação física com aquelas regras presentes em seu cotidiano fora do ambiente escolar, tornando assim a atividade mais significante à medida que permitia conhecer e compreender a realidade de cada aluno. Após a definição das regras, os estudantes e a professora elaboraram um documento coletivamente e o assinaram, que simbolizou o compromisso assumido por todos com o cumprimento das regras estabelecidas. A construção deste painel exercita a autorregulação e a autonomia dos estudantes, objetivo proposto pela professora. Outro recurso adotado nas aulas foi a construção do farol da educação física. Este farol ficava fixado na lateral da quadra ao lado do painel de regras e foi organizado em 3 momentos, 3 cores diferentes. Na cor verde, com o tema Eu Felicito, onde os alunos poderiam colocar bilhetes quando quisessem ou se desejassem, com felicitações à professora, aos colegas ou às aulas. Na cor amarela, poderiam colocar bilhetes com mudanças de condutas ou de atividades. E na cor vermelha, poderiam colocar bilhetes com críticas às atividades, às ações dos colegas ou da professora. Para estimular a participação dos alunos na preparação dos bilhetes, a identificação dos autores não era obrigatória. Após a fixação do bilhete, a professora lia em voz alta e, neste momento, realizava um debate sobre o conteúdo presente no bilhete. Desta forma, a professora trabalhou elementos essenciais para a construção da autonomia, a compreensão crítica e a competência dialógica, já que os alunos tinham total autonomia e também responsabilidades ao colocar os bilhetes afixados no farol. E quais foram os resultados da pesquisa? Para analisarmos os resultados, devemos considerar que a professora sempre buscou o diálogo, a compreensão de valores e a autonomia dos alunos durante o projeto. Para estimular o diálogo, sempre foram realizadas discussões sobre regras e valores quando existia um conflito entre os estudantes. Também foi possível observar diversos desentendimentos durante a organização de grupos ou equipes para a participação em jogos. A professora permitiu que os próprios estudantes formassem suas equipes, procurando oferecer oportunidade para que todos vivenciassem a responsabilidade por esta escolha. Este tipo de atitude pode auxiliar na autonomia dos alunos durante as aulas de educação física. A pesquisadora observadora presenciou em alguns momentos que os alunos menos habilidosos se negavam a assumir a responsabilidade pela formação de equipes. Em outros momentos, até eles aceitavam a tarefa, mas se submetiam aos desejos dos colegas que insistiam na escolha de determinados alunos. A pesquisadora
observou estudantes que, ao serem escolhidos, demonstravam descontentamento ou se recusavam a fazer parte de uma determinada equipe, seja por considerar o grupo escolhido apresentava integrantes menos habilidosos, ou seja por desavenças pessoais com determinado aluno. A professora não interveio na formação dos grupos, mas auxiliou os educandos a conversarem sobre os problemas na formação destes. A professora procurou estimular a reflexão dos estudantes, questionando sobre o que sente o último a ser escolhido, sobre as dificuldades que se tem de se separar dos amigos durante o jogo, sobre o que deve acontecer com um aluno que não aceita a participação de uma determinada equipe, ou sobre as relações entre competição e cooperação. Por algumas vezes, a professora apontou problemas no comportamento dos estudantes e ela mesma propôs soluções. Deste modo, acabou defendendo seus próprios valores, sem permitir que os alunos percebessem por si mesmos o problema existente na aula e tentassem solucioná-lo. A professora apresentou pontos positivos e negativos da proposta pedagógica aplicada. Inicialmente, ela declarou em suas notas de campo que os estudantes compreendiam os objetivos e as surpreendiam com seus discursos e atitudes. Porém, relatou durante a entrevista final sentir-se frustrada ao ver que alguns alunos mantêm atitude de discriminação dos colegas e que parecem não entender o porquê de algumas atividades realizadas. Ela chegou até a questionar a importância da proposta aplicada. Por um lado, as dúvidas e angústias expressas pela professora tornam evidente o seu compromisso com a realização de um trabalho de boa qualidade, que exige constante questionamento e crítica. Por outro lado, ela parece ter formulado uma série de expectativas, nem sempre passíveis de concretização. A criação dessas expectativas pode ter resultado de uma ilusão construída pelos professores de educação física, na tentativa de atribuir um sentido ao trabalho que realizam. É importante que o professor entenda que o aluno não constrói seus valores apenas nas aulas de educação física, mas a partir de uma série de experiências vividas nos mais diferentes contextos sociais. As atitudes dos amigos, dos pais, da mídia, de atletas, de autoridades também são tomadas como referência pelos alunos e isso influencia o seu dia a dia, tanto fora como dentro do ambiente escolar. Por fim, vale destacar que a criança quando chega à escola, ela já é portadora de uma vasta experiência, de uma história relativamente longa de formação, que envolve não só conhecimentos, sensibilidades, mas também representações de valores, formas de julgamento e comportamento. Reconhecer esta realidade, desfazendo a ilusão construída, é a condição para que o professor identifique seus limites e possibilidades para estimular a construção de valores em seus alunos. Em qual conclusão os autores chegaram com a pesquisa? A partir dos resultados apresentados, observou-se que os objetivos propostos pela professora foram atingidos. A metodologia desenvolvida permitiu que os alunos exercitassem a tomada de decisão, o diálogo e a compreensão crítica, elementos essenciais da autonomia. Porém, durante o processo, foram encontradas algumas dificuldades pela professora. Uma delas envolveu a avaliação do envolvimento dos estudantes na confecção de normas, na elaboração do farol de educação física e nos diálogos estimulados pela professora. Sendo assim, os autores propõem que novos estudos devem ser realizados com grupos maiores, com mais estudantes e mais recursos pedagógicos para analisar a questão. David, considerando sua experiência profissional, essa proposta pedagógica, ela pode ser desenvolvida em suas aulas? E de que maneira ela seria desenvolvida? Considerando a minha experiência profissional, a prática pedagógica apresentada no texto pode ser desenvolvida em minhas aulas. Considero ser uma inovação a busca da autonomia dos estudantes através das aulas de educação física por meio de um ambiente de aprendizagem com diálogo, reflexões críticas e construção de regras e valores. Acredito que enfrentaria os mesmos desafios que a professora enfrentou,
pois, em um mundo onde as regras já estão impostas, os estabelecimentos de novas regras e valores, construídos em coletividade e de forma autônoma por estudantes, é algo desafiador. Porém, podemos colher bons resultados. Chegamos no momento final do nosso podcast ProF e eu convido agora o professor, primeiramente o professor Luiz, depois o professor David. Professor Luiz, neste momento, então, eu deixo esse espaço para que o senhor possa fazer suas considerações finais, por gentileza. Em minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar estudando esse artigo e compartilhando também o conhecimento junto com o professor David e os demais colegas também do curso de mestrado profissional do ProF, que foi essencial e primordial para repensar e refletir sobre tudo que vem sendo realizado na minha prática pedagógica e o que poderia ser modificado ou repensado. Acredito que esse método em especial é muito importante, que se analise, que se aprofunde e que se teste também, que eu acredito que seja muito importante o desenvolvimento de outras formas metodológicas para motivar os alunos a compreenderem a importância também de educação física e terem vivências diferentes. Em especial, essa questão desse método, enquanto a autonomia que possibilita ao aluno e aos alunos ou ao grupo de alunos estarem desenvolvendo. Então, meu agradecimento especial a todos e um bom trabalho. Muito obrigado, professor Luiz. E eu passo a palavra agora para o professor David. Professor David, suas considerações finais, por gentileza. Quero agradecer a oportunidade que o ProF nos deu de desenvolver essa temática sobre indisciplina e afastamento nas aulas de educação física com textos valiosos. Agradecer também a parceria do professor Luiz Edgar, que está junto comigo com essa atividade. E vamos junto aí no ProF, sempre em busca de novos conhecimentos. Muito obrigado a todos.